Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio no ar, uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, muito boa tarde a todos e a todas. Está no ar o Teoria de Tudo, edição de sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Como você vai? Tudo bem? Tudo bem com você? Como está o seu dia? Como está a sua vida? Eu sou Miguel Brambila e nós estamos começando o programa aqui hoje, né, com a presença dos amigos, né, o Jorge Alves Júnior, que é colega aqui do programa, o Aquilino Dalla Santa Neto já está na linha conosco, e hoje nós temos dois assuntos importantes, né? Primeiro, nós vamos falar sobre Mandala com a Fabiane Porto, a Fabi Porto, ela que é psicóloga, que é terapeuta holística, e também, daqui a pouco, dentro de instantes, nós teremos a presença do professor Manuel Valente, que é do cartório imobiliário e está lançando um livro sobre Constituição. Antes de mais nada, Fábio, eu vou te dar uma montadinha aqui, tu deve estar me ouvindo, porque eu acho que a tua respiração está no microfone. Então, eu vou pedir para que tu afaste um pouquinho, para que não fique assim, né, a respiração. Deixa eu voltar aqui para ver, vamos ver. Agora sim, melhorou bastante. Ótimo, muito bom. Boa tarde, primeiro Jorge Alves Júnior, tudo bem? Muito boa tarde, Miguel Brambila, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, Aquilino. Boa tarde a nossa convidada, Fabiane Vink Porto. Prazer enorme recebê-la aqui no programa Teoria de Tudo, Fabi. Temos muitos assuntos, né? Eu acho que o programa vai ser muito legal e vamos poder abordar aí as questões que fazem parte desse todo que completa aí o ser humano, né? Além das questões físicas, questões metafísicas, acho que posso dizer assim, né? Tá certo, então. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Aquilino, Miguel e os nossos internautas também. Legal, antes de cumprimentarmos a convidada, boa tarde, professor Aquilino, tudo bem? Oi, Miguel, Jorge, Fabiana. Prazer sempre ter a companhia de todos. Fabiana, tudo bem? Psicóloga, vou te chamar como terapeuta, vou te chamar de Fábio, tá? Pode ser? Me chama de Fábio, porque é Fabiane, tá? Quando a gente Fabiane, é Fabiane, é com E. Mas pode me esse é chamar o de problema, Fábio. certo. Não, Tá todo mundo chama de Fábio. O Jorge devia ter avisado que o âncora deste programa é totalmente debilóide, tá? Isso eu acho que eu tenho certeza que ele não te avisou. Mas eu já estava se captando. Agora acho que eu não gostei muito, não, hein? Muito bom. Bom, Jorge, eu te dou o direito da primeira pergunta, né? Você hoje é o anfitrião da convidada, e depois eu e o Aquilino faremos os nossos questionamentos. Nós vamos até as 2h30 com a Fabiane e depois nós teremos aí o Dr. Manuel Valente. Enfim, Jorge. Tudo bem. Fábio, boa tarde, então, mais uma vez. Né? Muito bom recebê-la aqui. Fábio, tu é terapeuta holística, né? Isso. Antes da gente entrar propriamente nas questões, né, de como é o teu trabalho, como tu funciona, conta um pouquinho da tua história para o internauta, para a gente também saber como que tu começou com esse trabalho, né, como que tu sentiu esse, vamos dizer assim, o chamado, enfim, e começou a trabalhar nessa área. Conta um pouquinho da tua história para a gente. Bom, então tá, boa tarde, né, para vocês, obrigada pela oportunidade. Então, na verdade, a minha formação inicial é a psicologia, só que eu não atuo mais como psicóloga fazem 3 anos, mais ou menos, que então eu comecei a fazer essa transição de carreira para a área das terapias holísticas. Podemos dizer que um chamado, assim, acho que está todo mundo falando muito sobre chamado, sobre caminho de vida, sobre se encontrar, essa coisa toda, mas há muito tempo eu já estudava e sempre gostei dos assuntos, né, que se referiam à filosofia, autoconhecimento, enfim, eu me considero uma buscadora, gosto muito disso, e a minha vida foi sempre essa, né, sempre gostei de estudar muito, me dediquei muito a isso, e nos últimos anos, praticamente os últimos 5,
então eu comecei a fazer muitos cursos na área do meu desenvolvimento, né? Da abertura da minha espiritualidade, para mim começar a me conectar com essas questões todas que estavam aparecendo na minha vida. E os meus pacientes, vamos dizer assim, foram os primeiros a me dar esses sinais, porque todas as pessoas que apareciam no consultório era para falar sobre espiritualidade, era para perguntar sobre o que eles sentiam, se o que eles sentiam era alguma coisa, era um distúrbio ou era alguma coisa da espiritualidade, que é esse limite tênue que a gente trabalha o tempo inteiro. E aí eu comecei a me dedicar mais, e aí eu tive que fazer a cisão, né? Porque o Conselho de Psicologia não permite que a gente atue com as terapias holísticas. E aí, então, eu cancelei o meu CRP e segui, então, atuando nessa área, né? E está sendo maravilhoso. Acredito que para as pessoas que chegam até mim, mas principalmente para mim. Isso eu tenho certeza. Legal. Certo. Aquilino, a tua dúvida com relação ao assunto, qual é? Eu tenho uma pergunta, mas pode ser que coincida com a de vocês, então eu vou passar primeiro para você, professor. Vocês avisaram a ela, por acaso, que isso aqui é um tribunal de inquisição? Não precisa. Eu esqueci. Várias vidas eu já venho na Inquisição, então tá super certo. Tô com afinidade já. Já foi para a fogueira, então tá. Ah, sem dúvida nenhuma. Absoluta. Fábio, é o seguinte, a minha formação é de filosofia, mas eu também estudei psicologia, e dentro dessa área, aí eu consegui absorver questões políticas, né? Entrei nas artes, né? Filosóficas e científicas também. E daí, colocando assim, porque aqui hoje eu quero mais te perguntar para mim ficar a par, mais ou menos, daquilo, tirar minhas dúvidas. Claro, né, que a palavra holística veio do grego, né, como tudo, na verdade, no Ocidente, né, seria o holos. Mas aí o objetivo seria buscar o bem-estar, a qualidade de vida e o equilíbrio através das técnicas holísticas. Seria essa, então, o objetivo, né? É um olhar para o todo, exatamente, né? Que eu acho que é um pouco diferente da psicologia, assim. Hoje a psicologia já busca um pouco mais isso, mas a terapia holística, ela definitivamente ela olha para esse ser humano como um todo, porque ela abarca, né, a questão física, espiritual, né? Então é mais amplo, com certeza. Sim, não, eu ia chegar lá, Tá. Ela abrange, até porque a própria palavra em grego, ela se refere ao inteiro, ao todo, né? Isso. Certo, mas daí aí tu pode, eu não sei se tu trabalha com isso, daí na tua especialidade, seria o reiki, seria a yoga, seria a meditação, e eu queria saber o seguinte, daí eu vou falar tudo agora e depois tu vai respondendo. Tá. E eu queria, a minha dúvida, aí tu te identifica, claro, né? Aí qual a tua técnica. E a minha dúvida seria e daí as metas tu já colocou, né? Seria desenvolver o físico, mental, espiritual, emocional da pessoa, né? E com os benefícios, né? Que isso também vem a trazer no dia a dia, né? No convívio da pessoa e no íntimo da pessoa. A minha dúvida é a seguinte: das técnicas existentes, né, que daí seria o reiki, a meditação, a yoga, e teria outras, né? E existe uma que é cromoterapia, seria isso? Sim, tem. Na verdade... tá. Não, mas a minha pergunta é assim, essa técnica, ela é segura e é eficiente mais do que as outras, ou tu tem alguma dúvida a respeito? Da cromoterapia especificamente? Não vou saber te responder, sabe por quê? Agora eu vou trazer assim a minha experiência sobre isso. Existem muitas técnicas, existem muitas pessoas com cursos, muitas pessoas que trabalham em diversas áreas, né? Aí é como qualquer área, né? Dentro da psicologia vai existir as teorias, vão ter, enfim. O que acontece, né? A gente vai se dedicar
eu acredito que um terapeuta sério não faz tudo, porque quem faz de tudo não faz nada. Então, a gente tem que se encontrar naquele caminho e se dedicar profundamente àquela ferramenta que a gente vai ter afinidade e vai confiar plenamente que aquilo sim vai trazer esse benefício, esse processo de cura para a pessoa. Eu não conheço assim a fundo a cromoterapia, não estudei, não sou cromoterapeuta, não fiz nenhuma formação nessa área. Eu acredito sim que existem muitas técnicas seguras, existem muitos estudos que falam a respeito da cor, do ambiente, das sensações que elas provocam nos seres humanos, assim como infinitas, né, outras teorias e outras terapias. Mas no meu caminho, eu me identifiquei com 3 técnicas, tá? Uma delas é de orientação, que é o tarô, e eu tinha muito preconceito com isso. Pensava, nossa, isso não deve ser uma coisa muito, assim, superficial. E aí a gente vai estudando o tarô e vai percebendo que existem os arquétipos, que Jung já trabalhava com esses arquétipos, que tem muito a ver com a psicologia, que tem questões do inconsciente coletivo. Então, eu trabalho com o tarô, que é uma técnica de orientação e direcionamento da vida, e 2 técnicas de cura, somente, que é a mesa cristalina metatrônica e os florais, a polaridade sistêmica, que são as essências da deusa. Ambas, né, as técnicas, eu digo ambas porque o tarô e a mesa é de uma única pessoa. Então, essas 2 vertentes teóricas, digamos, dessas 2 profissionais, foi aquilo que eu me identifiquei para trabalhar no meu caminho. E eu vou aprofundando sempre essas 2 técnicas, atualizando e seguindo nesse processo. Porque eu não consigo imaginar alguém que dê conta de tanto conhecimento que existe no universo, no mundo. Então, a gente precisa focar e se especializar naquilo que a gente acredita, que a gente goste, que a gente se identifica, para a gente poder, então, realmente saber muito bem daquilo e seguir em frente, tá? Então, eu acredito sim que existam técnicas bem interessantes sobre a cromoterapia, mas eu não tenho base para falar sobre isso especificamente, a não ser as técnicas com as quais eu trabalho, tá? Uhum. Sei se te respondi. Ótimo. Legal. Respondeu, Miguel. Professor? Não, Respondeu, eu queria professor? complementar, fazer uma pequena réplica aqui. O tarô seria ligado, então, à psicologia, não é? Não, o tarô é a terapia holística também, né? O tarô, Sim, na mas verdade, aí teria muito de psicologia na interpretação, não é? muito. Porque ele Sim, trabalha com os arquétipos, né? E os sim. arquétipos, Jung é um dos teóricos que trabalhou muito com os arquétipos, né? E daí tu deve ter desenvolvido a tua percepção na hora da consulta, e daí muito é intuição também que está valendo, não é? Muito a intuição, mas muito estudo também, porque tem ali uma técnica, né, de posicionamento das cartas, de conexões que a gente estabelece, mas muito é intuitivo também. Mas é perfeito, assim, a técnica a gente aprende, né? Eu acredito que, na verdade, a gente vai rememorando coisas que a gente já sabia, né? Porque eu acredito nisso. Mas a gente aprende, é um estudo profundo dos arquétipos, o que eles significam, que conexão tem com o coletivo, isso tem a ver com a personalidade da pessoa, que momento ela está vivendo agora, que desafios que ela tem, e aí é uma infinidade de coisas. Eu tenho que me cortar porque eu falo pra caramba. Então, Não, fica tranquilo. Aqui nós estamos Depois bem treinados. deixa teu endereço que eu vou consultar depois. Que tranquilo, legal. será bem-vindo, com certeza. Isso aí. Eu me lembro, eu gosto muito do tarô, viu? Aqui nós estamos acostumados a nos dividirmos o verbo, porque todo mundo aqui é tagarela, não te preocupa, viu? Ai, que Na bom. questão, eu coloquei aqui terapeuta holística, né? Que é a tua especialidade dentro dessas áreas. Eu gosto muito do tarô, né? Não consulto mais tanto quanto já consultei, mas acho que ele é bem interessante, assim, para você aprender algumas técnicas de autogestão da tua própria personalidade, enfim. Né? Os florais, por exemplo, já ouvi falar muito bem, que a questão da renite, eu acho que essas terapêuticas
como tu disseste muito bem, Fábio, são relacionadas à credibilidade. Então, tu colocas aqui 10 anos como psicóloga, nisso tudo credenciais importantes para que o pessoal não caia muito, né? Existe muito charlatanismo, né? Dei uma olhada na questão da mandala também, como o Jorge colocou, a questão dos pontos, e eu sempre coloquei nas nossas conversas filosóficas, o Jorge é testemunha, que nós somos realmente o ponto de partida no universo, ele né? Não tem nem começo nem fim. É uma questão bastante filosófica também. Mas a minha pergunta para você, no sentido que eu já percebi que tu colocaste duas, vamos dizer assim, palavras, direcionamentos que me apontam para vidas passadas, para a reencarnação, e, né, para a continuidade da vida. Tu coloca isso também nos teus trabalhos, ao que se percebe, a vida após a morte, vidas passadas, vidas futuras, enfim. Não tem como. Embora a pessoa esteja querendo um direcionamento para trabalhar o hoje, quando a gente trabalha com essas técnicas, é muito difícil a gente imaginar um ser humano que começa e termina aqui. Até porque se a gente imaginar a vida assim, ela não teria muito sentido. E até, enfim, do nosso ponto de vista, seria injusto, estranho. Então, eu sempre acredito que tem que ter um objetivo, né? E muitas das questões, isso eu via no consultório também. No racional, a pessoa não consegue dar conta. Ela, às vezes, fica anos na terapia, fazendo, falando, conversando sobre aquilo. Só que existe algo muito mais profundo. Então, a gente atribui, muitas vezes, essas questões a vivências anteriores, né? Se isso existe de fato ou não, né? É aquilo, né? Como qualquer outra questão dentro da filosofia. Eu lembro que quando eu entrei para a faculdade, olha que interessante, eu tinha um grupo e o professor disse para a gente iniciar uma questão filosófica, alguma coisa nesse sentido, e o meu grupo trabalhou. O que é Deus? Lá eu já estava com o pezinho na coisa. há muito tempo atrás, né? Então, essas sincronicidades que vão acontecendo na nossa vida, né? Sim, Fábio, essa questão, o que é Deus, é a primeira questão do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita. Sim. Que há um cuidado muito grande hoje em dia, né, para que o pessoal separe o que é uma coisa do que é outra, mas elas se complementam, não é? Então, eu acho muito importante, por isso que eu percebi. Eu sou reencarnacionista, sou expositor espírita já há muitos anos, e isso nos traz essa visão, né, de imortalidade da alma, da utilização dessas técnicas avançadas, enfim. Então, eu acho que responde bem a questão de que o ser humano completo, né, o nosso ponto de localização no universo, ele está referenciado com muitas variáveis, né? Não basta, muitas vezes, né, eu me lembro da MPB Shell, né? A cantora, o Aquilino vai lembrar, nosso amor está escrito nas estrelas. Né? TT Espíndola. TT Espíndola. Está escrito nas estrelas o nosso amor, Fábio, ou não? Boa, sabe que tem, né? Na verdade, essa questão de relacionamento é a questão que as pessoas mais querem saber, né? Se tal pessoa que eu conheci só que é muito mais amplo. Eu sempre digo assim, nós estamos aqui na vida, não é para conhecer só uma pessoa, não é para ter só um trabalho, não é só para ganhar o dinheiro no final do mês, não é muito maior, né? A nossa missão, né, como seres, né, espirituais que somos, ou que seja só humanos, para quem acredita que seja só uma vivência humana, não interessa, ela tem que ser grandiosa, e ela tem que ser grandiosa do ponto de vista da alma, né? Então, não pode ter só objetivos assim, tão materiais. A gente precisa encontrar um sentido mais amplo para viver. E essa é a busca de todos, né? Quando as pessoas buscam um atendimento, buscam uma conversa, buscam uma orientação, elas estão buscando um sentido para a sua vida. Elas nunca chegam para me contar que estão bem, que está tudo certo, que está ok. Elas querem esse direcionamento, elas querem se sentir plenas, felizes, realizadas. E isso é muito bom, principalmente quando a gente consegue depois acompanhar esse processo. Essa é a parte melhor, porque eu fico muito feliz com a felicidade do outro, né? Na minha ânsia adolescente, Fábio, para mim passar a palavra para o Jorge, quando buscava, né, também, às vezes, a consulta do tarô com o pessoal,
minha ânsia adolescente de encontrar a minha vida foi tamanha que eu casei 2 vezes, né? Não ao mesmo então, tempo, é claro, aí, né? ainda bem, né? Porque senão ia dar problema. Não, mas é isso. Exato. Jorge. Tá certo. É importante, Fábio, tu ter abordado essa questão da felicidade, porque existe um padrão, né, social de que felicidade é você ter isso, ou aquilo, é você casar, você fazer a faculdade, você comprar o carro, o apartamento, e nós somos muito mais do que isso. Eu acho bem interessante tu ter tocado nesse assunto. Gostaria que tu desse, talvez, uma complementada em cima da pergunta que eu vou te fazer agora. Com o trabalho que tu realizas com a Mandala, como que é esse trabalho? E a questão da mesa tetatrônica, né? Se diz? Mesa cristalina metatrônica. É do metatrônica. Metatron. Certo. E entra numa questão de dimensões. Sim. Como que funciona esse trabalho, Fábio, dentro daquilo que tu possa nos explicar das questões, eu tinha que vir, né, com as questões das dimensões. Como que funciona, como que tu acessa essas dimensões, se for possível, para buscar essa questão da felicidade, que muitos, né, buscam também um caminho, enfim. Não sei se foi muito amplo, mas... Não, mas acho que eu consegui, acho, né, vamos ver. Na verdade, existe uma preparação muito grande nossa, né, em primeiro lugar, como terapeuta, para conseguir ter esse acesso também a essas vivências da pessoa. A primeira questão, acho que o maior desafio para mim foi sair da racionalidade, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente controladora, extremamente rígida, com pensamentos muito... Bom, eu era terapeuta cognitiva, né? E aí tu sair desse processo e deixar as falas, as intuições, as percepções virem, é uma caminhada, né? A gente vai se libertando de muitas crenças, e crenças nossas que limitam o nosso acesso, né? Bom, uma das ferramentas, né, que é um processo de cura, a gente trabalha com equipes espirituais e a gente não se dá conta, né? Quando a gente está fazendo o processo, pelo menos para mim, não é consciente. Eu vou fazendo o processo, vou fazendo os comandos e as coisas vão acontecendo, né? Eu tenho visualizações, às vezes que a maioria das vezes para mim não tem sentido, e depois eu falo então para a pessoa: olha, te vi em tal situação. Vamos dar um exemplo assim: te vi pequeno, chorando, sozinho num quarto. Ou outras situações que eu vou acessando e nós vamos entrando nesses templos de cura, vamos limpando, retirando essas crenças, enfim, tudo vai acontecendo junto com o processo do terapeuta. O terapeuta está ali ativamente, mas ao mesmo tempo deixando essas coisas todas acontecerem em mim também, né? Então é um processo muito ativo. E para a pessoa faz total sentido depois, né? Quando finaliza o processo, tanto que ela tem sintomas físicos depois do processo de cura, né? Muitos ficam com dores, alguns têm questões de soltar o intestino, enfim, porque são as limpezas que a gente necessita para ativar essa nova energia, que é a energia da nova era, né? Sim. No que se refere à felicidade, é a busca de todos. A gente está o tempo inteiro buscando ser feliz. No entanto, os padrões, né, aqui não são os padrões que vão trazer a felicidade para a gente, né? Então a gente está buscando alguma coisa no lugar errado. E aí chega um determinado momento que a pessoa fez tudo bonitinho, tudo direitinho. Gente, mas eu estudei, né, fiz faculdade, né, estou no trabalho, eu ganho bem, eu tenho uma família. E esse vazio que tem aqui dentro, né? Então é muito maior. A gente precisa dar conta, né? E aí, bom, aí teria conversa para 5 dias. Tem a questão ancestral, enfim, é muita coisa, né? Mas nós vamos em capítulos, né? Nós temos aqui a série Teoria de Tudo Flix, não tem problema não, viu? Exato. Porque assim, para que a gente amplie assim esse leque de questões, eu vejo assim muitas vezes pensa para que o Aquilino também coloque aí a sua próxima
informação também nesse sentido. Muitas vezes, ao tentar saber o futuro, o passado, ao se tratar, a pessoa gostaria de um futuro, né, estático. E, aliás, depois disso, eu tive um novo tipo de divisão sobre isso, porque justamente, né, as emoções, como tu falaste do vazio, né, eu tenho problemas com a agenda. Se eu faço uma agenda perfeita, eu cumpro ela perfeitamente no outro dia, parece que não teve novidades naquele dia, parece que foi uma coisa mecânica. E também, né, tu colocas, por exemplo, essa questão de limpeza, né, porque os pensamentos criam, e nós criamos energias invisíveis que viram doenças, né? Isso psicologicamente, os bloqueios, as doenças psicossomáticas, tudo isso faz parte, né, deste processo. Uma outra questão também, só para contextualizar, não é uma pergunta, porque uma pergunta o Aquilino vai fazer, título, né, de curiosidade, eu descobri agora essa semana, que eu não sabia, eu gosto muito da série Marvel. Então tem o super-herói, tem psicometria, tem isso, tem os universos multiparalelos e etc. E ouvindo um expositor espírita, o Haroldo Dutra Dias, ele disse que o Stan Lee consultava o Chico Xavier. E, inclusive, o professor Xavier do Homem de Ferro é uma homenagem ao Chico Xavier. Porque essas coisas todas, né, colocadas no universo fantástico são questões que estão aparecendo nesse momento de transformação, que vão muito além das nossas potencialidades. Só que nós temos cuidados, né, Fábio? Porque tem muito picareta nessa tua área aí também, né? Mas, enfim, Aquilino. Tem todas, mas essa é especial. Bom, o jornalismo eu não posso falar, né? Porque o presidente já fala bastante, então não precisa nós falar. Aquilino. Não, eu só queria fazer uma colocação final dessa forma, se eu estiver errado, tu me corrige. Não agora, após essa frase que eu vou colocar, claro, porque a filosofia, para a filosofia, o que importa é a pergunta e não a resposta. Tem que ter sempre o questionamento. No teu caso, na tua técnica, que tu deve ter assumido e adotado uma técnica pessoal que tu deve ter desenvolvido também ao longo dos teus estudos, já é um pouco diferente. Eu acho que tu deve trabalhar com conscientização e ali tu deve trabalhar tu deve buscar mais respostas para as pessoas. Eu acho que é isso que elas procuram na tua técnica, né? Elas devem procurar respostas, por que são, por que agem de tal forma e qual seria as alternativas delas saírem do próprio nó que elas fizeram na vida delas. Né? Então, eu queria que tu comentasse isso, né? É a minha colocação final. Olha, eu vou juntar aqui algumas coisas que eu fui anotando. Primeiro, realmente, a gente que vai construindo a nossa vida. Independentemente das tendências ou das probabilidades que o tarot possa trazer, por exemplo, quando a gente abre uma mandala de uma pessoa e tem uma energia ali, um bloqueio, alguma situação, por que a gente traz aquele aspecto? Para que a pessoa possa se conscientizar daquilo e modificar. E ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser. Sobre as respostas, as pessoas buscam respostas, mas nem sempre elas encontram. E, às vezes, eu quase apanho depois das palavras, porque elas vêm querendo que eu diga que é isso, que é aquilo. E nem sempre esse é o melhor caminho. E eu acho que um bom terapeuta não tem que dar respostas. Ele tem que provocar as melhores perguntas para que a pessoa encontre as respostas dentro dela. Porque muitas coisas estão dentro de nós, a gente só precisa acessar. Eu sou sagitariana, então eu deixo as pessoas assim. Eu vou lá, entrego a bomba e elas que nem conta depois, né? Não só de ficar, deve fazer isso, deve fazer aquilo, de forma nenhuma, até porque eu acho que nenhum terapeuta tem essa função, né? E essas pessoas vão chegar, geralmente são pessoas bem questionadoras, são pessoas que gostam de discutir comigo e eu curto bastante também. Então, a gente vai tendo essa ressonância, né? O terapeuta e o cliente vão sempre se encontrando ao longo do caminho, conforme também a sua energia, né? Que legal. Fábio, tu queres deixar a tua rede social, algum telefone para contato, qualquer coisa que nós possamos te achar, porque você não está em Caxias, né? Você fala qual é a cidade de Santa Cruz não, mesmo? Eu sou de Santa Cruz. Eu estou em Santa Cruz, né? Agora. Mas atendo muito poucas pessoas aqui. A maioria todas de fora.
E Então, como é que assim, faz para entrar em contato contigo? A maioria encontra no Face, no Insta, né? Fabi Porto ou Conexão, né? Que é o nome do. Sei lá como é que é o nome disso. Enfim, o nome que eu encontrei para o meu Das caminho. redes, Né? das redes sociais, com certeza. E assim, e aí lá tá o meu WhatsApp, só que a maioria das pessoas que chega, elas chegam através de outras pessoas, tá? Então isso é uma coisa bem interessante. Fulano me Legal. indicou, foi muito bom para mim. Então é isso. Quem tiver que me Que encontrar, vai bom. encontrar. Legal. Muito obrigado, viu? Né? Foi um prazer. Passou voando, Nós queremos, né? Pois então, né? Passou voando. Isso mesmo. Tá queremos bom, conversar mais prazer. vezes com você, tá? Prazer, viu? Tô à disposição, à disposição. É só chamar. Só chamar que eu chego aí. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigado, Tá? Fábio. Obrigada, Obrigado Jorge, tá? por aceitar nosso convite e vamos falar mais vezes, com certeza. Então, Tá bom? Eu que agradeço. Obrigadão. Tchau. Até mais, Grande gente. abraço para Até você. mais. Tchau. Tchau, Foi um tchau. prazer. Legal, né? Bem Então, legal. meus amigos, isso aí, né? Um baita assunto, porque eu acho que hoje em dia nós temos caminhos mais amplos, né, do que a nossa realidade, enfim. Mas nós já estamos com ele na linha também para mudarmos a página do programa. Esse programa está ficando dinâmico, hein? Está ficando muito rápido, inclusive. Eu vou trazer aqui para a tela do programa em instantes, né? Deixa eu só achar aqui, né, o professor Manuel Valente, jurista, ele é Manuel Valente Figueiredo Neto, que está lançando a obra Gênese Constitucional Brasileira. A obra Gênese Constitucional Brasileira é de autoria, né, do Manuel Valente. Ele é oficial imobiliário de Caxias do Sul, professor no doutorado e mestrado em Direito da Universidade de Caxias do Sul, possui prefácio assinado pelo também jurista Martônio Montalverne Barreto Lima, advogado com doutorado em Direito. Eu ensaiei o alemão aqui para ficar charmoso, né? Porque o Jorge fala francês, né? Johann Wolfgang Goethe, Universität Frankfurt am Main, na Alemanha, hein? Não foi muito bom, mas o teu francês acho que está melhor, né, Jorge? Vou te chamar o professor Manuel Valente. Está na linha conosco aqui, professor Manuel Valente. Deixa eu tirar a legenda da Fábio aqui, só um minutinho, porque senão vai parecer que o professor é terapeuta holístico. Tudo bem, professor? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, querido Miguel. Tudo bom, meu caro? Parabenizar aí esse programa excelente, Sabe Caxias. Boa tarde, Jorge Alves Júnior. Boa tarde, Aquilino Dalla Santa Neto. Grandes personalidades aqui da nossa Serra e do nosso Brasil. Professor, sempre é uma honra conversar contigo e sempre tem novidades importantes, né? Fala um pouco sobre essa obra, Gênese Constitucional Brasileira, por gentileza. Olha, meu querido, até na hora que você me perguntou, até ajeitei a gravata. Tá vendo só? Para poder já ficar engravatado. Mas, brincadeiras à parte, essa é a minha 12ª obra, Gênese Constitucional Brasileira. Eu fiquei muito feliz quando o doutor Martônio prefaciou ela, porque ela surgiu na disciplina dele, quando eu cursei o doutorado. Aí, na disciplina dele, eu tinha vontade de escrever sobre esse assunto, porque ele ministrou Pensamento Constitucional Brasileiro. Isso já faz tempo, foi em 2012. E brotou a ideia de eu fazer esse livro e eu comecei a escrevê-lo. E disse que no tempo, naquela lógica de que para tudo tem tempo determinado, numa perspectiva bem do tempo, da história, eu iniciei a escrita do livro, mas obviamente parava, refletia, até porque a grande dificuldade dele, aí eu já antecipo, é esse recorte histórico. E mesmo eu bebendo na veia interdisciplinar, até porque não sou formado apenas em Direito, me formei primeiro em Letras aos 20 anos, aí depois com 21 anos foi que eu me formei em Direito. Gosto de estudar assuntos de todas as áreas da humanidade, até às vezes me pego lendo coisas sobre medicina, física quântica. Legal. E a mente inquieta, né? Que Tarô também, não? Mas já temos um cliente aqui, vamos fazer tráfico de influência.
Olha, Com a nossa entrevistada anterior do Tarô. Mas aí o que é que acontece? Mas eu sou jurista, minha formação, o que eu vivo é o direito, eu devo me ater ao direito, então o maior desafio para a obra Gênese Constitucional Brasileira, e talvez até isso explicar a quantidade de tempo, porque não é uma obra com muitas páginas, e muitas pessoas veem as páginas, não, ela não tem 500 páginas, 600 páginas para ser escrita de 2012 até o dia atual. Até o lançamento dela, que terminou a escrita em fevereiro. Se bem que até a última semana, meu amigo, aqui que eu já sou de casa, até a última semana eu estava falando com a editora para mudar parágrafos, para mudar a conclusão, para ajeitar. Sim. Preocupado com a técnica, né? E também um pouco com as críticas. Então, assim, o maior desafio para essa obra é que ela adota uma perspectiva histórica. E eu fiquei muito preocupado, assim, uma cautela minha, não acho que não é nem preocupação, eu fiquei muito cauteloso de respeitar os historiadores, sabe? Eu respeitei muito a ciência e a história, porque eu não posso negar a própria influência que eu tenho e que todas as pessoas já desse início, que se formaram nesse início de século XXI têm, do próprio Michel Foucault e da perspectiva, digamos assim, em outro contexto, antropológica da história. Como contar a história, como reescrever a história. Só que como um profissional do direito, me identificando como um jurista, não adianta apenas eu contar a história, porque eu estou no âmbito da ciência, é um livro científico, então eu teria que dizer a fonte, dizer de onde foi que eu tirei, dizer como é que os leitores podem pesquisar mais a respeito. Por isso, assim, eu me preocupei de fazer notas de rodapé e contei até com a ajuda do corpo técnico da editora de maneira incrível. Teve também para poder conferir se as fontes elas eram reais, elas eram fidedignas, porque você vai escrevendo, aí você cita a fonte e lê um livro. Quando você está um dia muito inspirado, um dia de sábado, você escreve 4 páginas, vai pesquisando, vai olhando, vai vendo os recortes, o que a crítica acadêmica chama de coxa de retalhos, né? E você tem que ter esse cuidado, e foi algo que eu procurei ter nesse livro, e de respeitar muito o profissional historiador, a pessoa que é da área de história. Eu vou passar, professor Manuel. Eu queria até agradecer, meu querido, rapidinho, ao Edson da Silva dos Santos e a Jéssica Santana de Assis Alves, que são historiadores, que eu conheci lá na UFRJ, quando eu estava dando aula lá. E eles fizeram colaboração editorial para a obra, me ajudaram nesse tema, porque toda ciência ela tem sua terminologia técnica. Sabe, Miguel? É muito comum isso. Toda ciência ela tem uma maneira própria de se manifestar. O direito é muito criticado quando dizem juridiquês, mas a história ela também tem a sua terminologia técnica e às vezes conflita com o direito. Então eu tive um suporte muito bom, graças, e agradeço. Ótimo. Nós temos tempo para o diálogo, não é? O tempo é seu também, senhor. Eu chamo de senhor pela liturgia da entrevista, tá? Porque eu acho que eu sou até uma senhora aqui, o decano da realidade toda aqui, acho que até sou eu. Enfim, o Aquilino, o professor Aquilino, é professor de filosofia, lançou um livro, um dos seus livros é Por que o Brasil não deu certo? Um dos seus livros, né? Então, eu vou passar para ele essa questão, para nós entrarmos no diálogo, e depois o Jorge também tem uma questão a fazer com relação a esta proposta, não é? A origem constitucional do Brasil, porque nós temos visto, professor Manuel Valente, que compreender e cumprir a Constituição exige um aprofundamento cultural no âmbito geral, não somente, né, nas cátedras universitárias, nos núcleos de pensamento mais avançado, em alguns jornalistas mais estudiosos que outros. A Constituição, afinal, é a carta magna do país.
mas nós temos visto senadores que não conhecem a Constituição, nós temos visto distorções populistas das questões constitucionais, justamente com o objetivo da conquista e manutenção do poder, por lado de A, por lado de B. E o povo, como dizia o Chico Anísio, fica na mercê disso. Professor Aquilino, qual é a tua pergunta, por gentileza, ao professor Manuel Valente? Professor, prazer. Muito bem colocado a sua exposição inicial. E o senhor sabe que o Brasil passou por processos conturbados, políticos, império. A primeira Constituição veio de 1824, que foi a única do período imperial, e eu confronto a primeira, com a penúltima, de 67, que foi do período militar. E depois teve antes disso, né, teve a de 1891, que foi o início da República, 34, que antecedeu o Estado Novo, depois de 37, e 46, que foi no período Vargas ali. Então, para a gente ficar, enquanto os Estados Unidos só teve uma única só Constituição de 1787, que é a que vale até hoje. Então, a impressão que dá é que o Brasil passou por períodos complicados e ainda está vivendo períodos complicados, porque essa Constituição, a gente percebe que ela não é completa na questão de fazer com que se cumpra e de representar o verdadeiro direito de cidadania. Então, eu queria colocar para o senhor, o presidente insiste em que o artigo 5º seja cumprido, que ele vai cumprir o artigo 5º da Constituição, se os governadores não desistirem do isolamento, do distanciamento social, ou seja, da vigília contra a propagação da pandemia. E a gente sabe que, se isso acontecer, se liberar tudo da forma que ele entende que tem que ser, as pessoas vão se contaminar de forma geral, e daí a gente vai viver um caos muito pior, porque não existe um sistema sanitário e funerário para atender todo mundo depois. Então, nessa questão, o senhor acha que essa Constituição nossa última, agora de 88, ela representa realmente, e por que as pessoas, e por que os políticos, e particularmente o presidente, ignora? Porque a impressão que dá é que ele não leu, porque ele faz apologia a outras coisas, inclusive de fechar o Congresso e o STF, que isso é inconstitucional, a gente sabe disso. Então, o que o senhor acha? Deve ter algumas emendas para corrigir a Constituição de 88, ou a gente pode confiar nela? Olha, meu querido, perguntas difíceis, capciosas, como dizem os mestres. E vamos lá, vamos por partes. Primeiro, lhe parabenizar, professor Aquilino. Como diz aqui na região, né, tem a polenta, que é uma delícia, e que é uma comida bem típica nossa, porque aqui estou eu e do nosso Brasil. E eu tenho que comer muita polenta para chegar no seu grau de conhecimento, viu? Porque sua boa fama como esse grande filósofo de reflexão, ela é muito, muito oportuna, e isso é muito importante para a sociedade. Quando eu fui escrever o livro, eu fui obtendo os resultados, eu vou ser sincero com você, até para justificar a minha pergunta. Não foram os resultados que eu queria. Não, porque eu fixei na liberdade, eu fixei na igualdade. Eu comecei a escrever o livro, eu era doutorando, eu tinha o quê? Tinha 24 anos de idade. Nossa, e as coisas foram acontecendo, o Brasil foi mudando, nós tivemos um governo, depois tivemos tanta esperança, ações de combate a tantas mazelas, e depois novos quadros e tudo, e veio uma pandemia, e eu peguei esse projeto e disse, é agora que vai. Preciso ver esse passado, até para poder me entender nele. Obviamente que tentando me distanciar. E assim, meu querido, para a sua pergunta, que eu estou anotando aqui no papelzinho, né, como bom professor, estou com uma canetinha anotando essas perguntas.
Para a primeira, a Constituição Federal de 88, ela representa realmente uma efetividade? No direito tem muita discussão de a Constituição ela ter uma força normativa ou de ela ser uma folha de papel. Como diz Fernando Lassalle, que é um teórico francês, que tem uma perspectiva sociológica da Constituição e que entende as constituições muitas vezes como folhas de papel, no sentido de que ela não tem já a força normativa dos atos reais. Aí eu já vou me embebedando por outro rumo científico. E o que é que a Constituição Federal de 88 representa realmente? A obra ela trata da origem, que era um sistema monárquico, que eram aquelas elites existentes naquela época histórica, que era aquela perspectiva de igualdade, de liberdade, uma igualdade que vigia na época ainda um regime, de certa forma, de escravidão. Não é? Então, assim, uma liberdade, mas uma liberdade que mulheres, por exemplo, não podiam ter conta quando tiveram os inícios de grandes bancos, além de microempresas, empresas de pequeno porte, tudo mais, que a gente sabe que o direito nunca deve deixar de lutar e nunca deve deixar de assistir. Então, meu querido, o que a Constituição representa realmente hoje? Se eu lhe dissesse que a Constituição representa hoje uma força normativa, ou então só uma folha de papel, eu estaria pecando por um erro muito grande de não balizar, de não balancear, de não ponderar os conhecimentos e argumentos que chegam até mim. Então, assim, hoje em dia nós temos uma Constituição que alguns autores chamam de Frankenstein, porque ela é cheia de remendos, sabe? Então, é necessário mais um remendo ou não é? Sinceramente, eu vou lhe dizer, eu gosto muito da Constituição Federal de 88. Eu me considero um filho da Constituição Federal de 88. Ela é uma Constituição que ela é chamada cidadã. Ela procura colocar a dignidade da pessoa humana como uma matriz axiológica de interpretação para todas as normas jurídicas. Ela trabalha com essa ideia da eficácia de suas normas. Então, claro que a gente sabe que existe um ou outro que não leu a Constituição, até porque ler uma doutrina jurídica, né, nem sempre é fácil para quem não é da área, não que eu esteja justificando ninguém. Mas eu também não posso dizer que eu ando lendo bula de remédio que eu não vou usar. Mas não estou justificando ninguém. Como eu disse, até fiz uma entrevista que eu procuro sempre me manter com um coração técnico. Sabe? Bem longe de questões políticas, de questões partidárias. Só que a gente sabe que tem algumas coisas que não tem como, né, Quilino? Porque a realidade ela bate na nossa porta, ela nos vê, a gente enfrenta uma pandemia, então também ninguém pode estar com aquela sensação de que está em cima do muro, e a gente tem que ressignificar o deitado eternamente em berço esplêndido. Por isso, eu acredito que ignorar a Constituição é um ato de atentado contra a própria dignidade humana, uma vez que ela se baseia que o vetor axiológico dela é a dignidade humana. É os fundamentos da República já estipulado no capítulo 1 da Constituição da República. É a própria questão da gente poder entender. E olha aí, é bom que quem sabe faz ao vivo, né? E o programa é ao vivo. Não combinei nada, então a Constituição aqui do meu ladinho, né? Então, o jurista gosta de uma lei, que vocês sabem. Então, quando a gente vai logo no capítulo 1 da Constituição Federal da República, que é bom que eu incentivo as pessoas que vão assistir o programa a lerem a nossa Constituição. É um texto que procurou romper com o juridiquês que a gente falou antes, e a gente verifica que constitui-se um Estado democrático de direito, tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então, é isso que a gente deve buscar. Então, acredito que eu tenha respondido suas perguntas, meu filósofo
tão amado desta nossa terra abençoada. Mas qualquer coisa, estamos por aqui. Se quiser ingressar. Claro, mais exato. Isso, não, professor. Essencial. Toda vez que nós entramos num diálogo é importante termos assim a atenção plena, porque eu já disse para ti outras vezes o conteúdo que tu trazes, né, e esse esforço de traduzir para, né, nós cidadãos mais leigos, inclusive, é muito importante. Essa umidade intelectual que trazes para a nossa cidade já registrei em outros momentos. O Aquilino, porque depois... nas outras áreas vocês estão na frente. Eu entendo que a dúvida seja interessante da Aquilino no sentido dessas questões políticas, e nós não queremos te colocar em saia justa também, explicitar o teu posicionamento político, porque, afinal de contas, tu tem aí a questão oficial do cartório e atende toda a cidade. Mas a questão é, justamente, depois que o Jorge perguntar, a dúvida sobre, que nós queremos falar do livro, sobre as ameaças de cumprimento do artigo 5º da Constituição, que são direitos e garantias fundamentais, etc, etc. Mas, enfim, né, essa é uma questão bem mais ampla que não poderemos aprofundar em pouco tempo. Jorge? Bom, professor, vontade, viu, Miguel? E eu até gostaria, na tua fala, só bem rapidinho, de dizer que é muito interessante a reflexão do professor Aquilino, porque a filosofia, ela é a mãe de todas as ciências. Sem a filosofia, não existiria esse meu 12º livro. Coloca ele... Como já disse, professor, coloca ele na tela aí antes da pergunta, eu vou botar ele em solo aqui. Ó. Pode colocar ele aí que eu coloco ele em solo. Isso, a Gênese Constitucional Brasileira. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre a obra, aonde ela está disponível e tal, né? E nós... obrigado. Nessa questão toda... Obrigado, professor. Muito obrigado. Jorge. Olha, professor... Só terminando o raciocínio, desculpa. Claro. E as reflexões do professor Aquilino, como filósofo, elas são essenciais para a gente poder não ficar, eu vim aqui ficar só me vangloriando, falando, olha, minha 12ª obra, eu sou um jurista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu achei excelente, professor Aquilino. Meus parabéns. Eu acredito que qualquer pessoa com senso crítico tenha entendido as entrelinhas, como fala a nossa poesia. E, assim, tem que ter a filosofia, porque a gente tem que refletir. De nada adiantaria uma obra dessas para ficar guardado, para servir só de um deleite pessoal meu. Não, tem que ter mesmo pessoas como um bom filósofo, para perguntarem, para instigarem, para tirar da zona de conforto, sabe, Miguel? E para colocar na saia justa. Vamos lá. Então, não se preocupe, que a gente, como diz aqui, dá-lhe. Jorge. Professor, eu fico com a responsabilidade de fazer uma pergunta depois do professor Aquilino. É complicado que nós conhecemos o professor e a profundidade de conhecimento que ele tem. Então eu lhe faço um questionamento, é mais um diálogo do que propriamente um questionamento, sobre a questão justamente da gênese da Constitucional brasileira. Para construir ela, foi feito com certeza um trabalho sobre a época, questão histórica, filosófica, social, como a sociedade vivia durante aquele período, que provavelmente o período em que se trabalhava também com a questão muito da escravidão, existia na época, e um privilégio da construção dela em relação que privilegiava elites. O Miguel falou em não lhe colocar em saia justa, e de forma alguma esse é o propósito do programa. Mas falando como leigo também, e para os leigos que estão nos acompanhando, quando nós hoje associamos diretamente na imprensa a questão da Constituição, se fala muito em quebrar a Constituição, ou deixar, enfim, de cumprir. Essa relação da Gênese com esse momento, o senhor acredita que talvez nós estamos tendo não quero deixar numa posição complicada, um retrocesso diante desses diálogos do governo, da mídia, em relação à nossa Constituição?
Não, mas não se preocupem que não vai me deixar em saia justa, não. Podem ficar bem à vontade. Você acha Uhum. que a própria Constituição ela fala tanto da liberdade de expressão, e eu tenho muito Uhum. receio quando eu vejo alguma pessoa com medo de liberdade de expressão ou com medo de falar, né? E, meu querido, assim, a pergunta sua, deixa eu tentar não fugir. Em relação à época, as questões históricas, filosóficas, sociais, eu tive uma atenção muito grande. E eu procuro escrever para não ficar algo maçante. Então, além da escrita, eu assistia documentários, eu ia no Rio de Janeiro, visitava um museu, tive, no decorrer da escrita da obra, eu dei aula na Faculdade Nacional de Direito, depois de ter sido aprovado no concurso público, e a Faculdade Nacional de Direito, lá na UFRJ, ela é na sede onde foi o Senado brasileiro na época imperial. Então eu sentava naquelas cadeiras como professor, ficava me achando uma figura histórica. E é assim, meu querido. Então eu procurei analisar todos esses aspectos históricos do Brasil daquela época, vendo também a situação do meu bisavô, que veio de Portugal para o Brasil, para trabalhar na monarquia. Veja só, verifiquei todo o contexto da família, do Estado, da propriedade, que são núcleos elementares dos estudos clássicos, né? A gente, no Ocidente, trabalha bem com isso. Então, eu me entreguei muito para a obra. Eu acho que essa demora dela foi até, de certa forma, um namoro com a história, com a época, com as questões históricas. E, obviamente, que eu devo respeito à ciência, a partir do momento que tento me enquadrar como um acadêmico. Eu não poderia fazer conclusões na obra que fossem da minha esfera mais íntima subjetiva. Isso eu digo numa mesa de bar, isso eu digo em um lugar mais informal, eu digo, se duvidar, posso dizer até um pouco aqui, porque a gente tem que ser livre. Né? Passarinho preso é tão triste, né? Então a gente tem que cultuar a nossa liberdade como ser, como indivíduo. Então a questão é, esses aspectos históricos, eu acredito que os 3 últimos parágrafos da obra, da conclusão, aí eu vou fazer o que hoje em dia a juventude, nós, né, somos todos tão jovens, como diz o poeta, fala Verdade. sobre, spoiler, que os 3 últimos parágrafos da obra, eu consigo chegar num grau muito firme sobre a liberdade e sobre a igualdade. O que é que elas significaram naquela origem e a grande reflexão para a sociedade é como elas estão hoje. Porque eu verifiquei cientificamente, validando naquilo que me foi oportunizado, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, de ter acesso a todos os documentos históricos e toda a pesquisa bibliográfica, documental, eu verifiquei que a liberdade ela foi apenas um elemento carnavalesco para legitimar que no Brasil, naquela época, naquele contexto, a monarquia caísse, adotasse-se uma república, porém, as elites dominantes não perderam o seu status quo. E isso é muito forte, principalmente quando é validado cientificamente. E eu sei do peso disso, mas estou suave com o peso do tempo sobre meus ombros, graças. Então, meus queridos, a liberdade como esse elemento carnavalesco, isso é muito forte, porque quando a gente estuda a nossa origem, a gente sabe muito da gente. Se eu lembro do E é Manuel, verdade. e eu tento falar de mim, se eu lembro do Manuel criança e a nossa a entrevista passada aqui, excepcional, se eu lembro do Manuel criança na origem, muitas características minhas de hoje já brotavam lá. Quando com 2 anos de idade, 3, 4, minha mãe às vezes dizia para as pessoas, eita, que ele tá mais espertinho e tudo, e algumas pessoas achavam até que ela estava só admirando o caçula, então, e diversas outras coisas. Isso revela tanto do Manuel de hoje. E eu estou usando um exemplo pessoal, não é para me achar, não. É para poder não usar exemplos práticos do Brasil, Entendi.
mas, porém, para todo mundo poder entender o que eu disse. E quando a gente... Aí a sua pergunta, se a gente está diante de um retrocesso, é uma pergunta que ela é muito assim, com todo respeito, eu não estou me referindo a ti. Ela é muito mediatizada, sabe? O que a mídia quer ouvir? Eu digo isso até hoje, como estudante de jornalismo, aqui no centro educacional que eu estudo, e estou tentando aos trancos e barrancos, mas nas horas vagas, sábado à noite, domingo, estou conseguindo encontrar tempo de poder entender esse mecanismo. Temos vaga aqui, viu, social. Professor? Nós temos vaga aqui, viu? Processo. Eu acho que a gente tem que lutar para não retroceder. E uma das lições do direito é isso. Se eu não concordo com o retrocesso, com um possível retrocesso, então eu tenho que lutar para permanecer. Eu acredito que esse livro que eu publiquei foi uma maneira minha de dizer: eu não concordo com o retrocesso. Eu vou lutar para melhorar. A Constituição de 88 eu defendo plenamente. Eu acredito que nos próximos 30 anos a gente não consegue uma Constituição melhor. Agora eu digo de um modo empírico, mas um empirismo baseado na minha história de vida como doutor em direito constitucional. É muito difícil. Até a gente está no início de um século, a gente está em 2021. É muito difícil até 2050 a gente conseguir uma Constituição melhor do que a Constituição Federal de 88. E eu digo isso porque eu sou extremamente pragmático, mas um pragmático valorado pela dignidade humana, né? Pelo menos eu me considero assim. Então, assim, a questão é a gente lutar para não retroceder, a gente resistir, a gente fazer esse texto da Constituição valer, a gente procurar responder às perguntas do professor Aquilino, procurar refletir sobre elas, a gente procurar entender, se libertar, ver quais são os postulados da Constituição e ter ela como um guia, sabe? Ter ela como um norte da nossa organização. Sim. Professora, respondeu, acho que positivamente, Jorge, a pergunta. Nós temos que respeitar o tempo do professor, né? Nós estamos ainda num exercício disciplinante aqui do nosso programa, professor, e sabemos que o senhor tem muitas atividades também, mas agora o senhor é nosso prisioneiro aqui, ainda mais dizendo que é jornalista, né? O senhor tem vaga aqui no programa já, porque apresenta aí, né, profundidade. Eu acho que foi pertinente a pergunta quando se fala justamente sobre o artigo 5º, que está sendo ameaçado pelo presidente Bolsonaro, ser cumprido ou não, que fala sobre as liberdades, não é? Isso fala também sobre essa questão de que não se tem aí uma Constituição melhor que a Constituição de 88. Aquilino, por gentileza, a tua pergunta ao professor Manuel Valete. Professor, em primeiro lugar, parabenizar pelo seu estilo e dizer que eu sinto que eu estou diante de um futuro ministro do STF. Isso tu tirou das cartas de tarô da nossa entrevistada antes, Aquilino? Né? O Rui Barbosa tem uma frase que ele diz que ninguém pleiteia ser ministro do STF, mas também ninguém recusa. Quem me disse exatamente foi o professor da UFRJ. Exatamente, até porque é nomeado. Mas, professor, assim, olha, essa sua fala me remeteu assim a um passado histórico, que a gente tem que fazer sempre a relação com a história e para entender o que a gente está vivendo no presente e entender o que possa vir a acontecer no futuro. Então, eu lembrei, eu retrocedi no tempo e lembrei do Simão Bolívar nesse seu pensamento, nessa sua exposição, que o Simão Bolívar, venezuelano, foi estudar na Espanha, depois voltou para libertar o seu povo, porque depois, com a sua formação, ele entendeu que era necessário. E por isso as cartas magnas existem. A Inglaterra deve ser a pioneira nisso, e no ano de 1200, não posso precisar ainda, mas tem que pesquisar. Então, as cartas magnas são importantes para isso, no meu entendimento, e eu acredito que o senhor concorda, porque é um direito e é um documento que garante a liberdade e o direito de cidadania dentro de um Estado democrático de direito. Mas quando o Simão Bolívar
conseguiu libertar o povo latino da opressão da Espanha, principalmente, ele também ele viu que não era o suficiente, ele tinha também que conquistar a justiça social. E aí ele foi derrubado pela elite da época. Então nós vivemos esse processo hoje em dia, não mudou nada, na verdade, né? Porque quando tu vai um pouco além, tu é barrado de buscar o direito na integralidade. O que aconteceu no Rio de Janeiro, né, ontem, essa chacina, e a gente percebe que o país se encaminha para uma situação cada vez pior, porque não existe, na verdade, um respeito às práticas, ao direito constitucional, no meu entendimento. Eu queria lhe deixar esse pensamento, e o senhor aí completa com o seu magnífico pensamento e formação. Mas que honra, hein? Essas daí eu não vou nem dormir à noite, escutar de uma pessoa tão sincera como tu, meu querido. Vamos combinar depois, passar dessa pandemia, para a gente fazer um café também. Olha esse programa ao vivo, imagina a energia positiva. Então, a gente tem vários pontos assim da sua pergunta, mas que são interessantes até para o leitor, até para o meu público de alunos. Primeira questão, a da Carta Magna da Inglaterra, né, de 1215, que é uma carta muito importante, que veio fruto de todos aqueles embates ideológicos, universitários. A gente sabe que a universidade na Europa exerce uma influência muito grande, ela cria e recria as histórias, as revoluções, e é o papel real da universidade, dos teóricos para isso. Então, aí a gente pulsou para o outro lado, muito sabiamente na sua reflexão, que lembra muito a Maiêutica, ela de falar um pouco sobre nossos sistemas na América Latina. E hoje em dia nós temos correntes muito fortes que estudam constitucionalismo latino-americano. Tem a doutora Gina Pompeu, que foi minha orientadora lá no Nordeste. Tem aqui em Caxias do Sul o exemplo da doutora Cleide Calgaro, que é uma sumidade nesse assunto. Lançou agora obras aqui no Rio Grande do Sul, que estão servindo para a América Latina inteira e para alguns países do mundo, sobre essa ideia de constitucionalismo latino-americano. E nós que somos latinos, né, que aqui estamos na América Latina, né, a gente sabe das nossas sequelas de toda a exploração colonial que nós sofremos. Não adianta a gente dizer que estamos totalmente livres, não. Os resquícios, eles são assustadores. A maneira que a obra trabalha, eu tentei dar leveza para isso, apesar de que entendo o título e o verso do filósofo, A Insustentável Leveza do Ser. Mas para responder sua pergunta, meu querido, o último capítulo da obra, eu me aproprio cientificamente, citando a devida fonte, né? Que não é a apropriação de tomar para si, mas eu utilizo o verso clássico que Fernando Pessoa até disse, como eu queria ter escrito isso. E Caetano Veloso, depois citado pela Universidade de Coimbra, fez a letra da música que diz o seguinte: navegar é preciso, viver não é preciso. Então, eu acredito que para todos nós, como navegantes que somos, navegar nessa imensidão do direito, com a filosofia, com sociologia, com história, com política, com comunicação, todos nós somos navegantes. Nós estamos aqui navegando, e olha que navegação com tanta energia positiva. E navegar é preciso, ou seja, navegar é necessário. Agora, viver não é preciso no sentido de que viver não tem uma bússola, não tem uma cartilha, não tem uma regra. Ninguém sabe o dia de amanhã. Algumas pessoas têm o dom da profecia, digamos assim, né, para suavizar, porque extremos são coisas muito perigosas. Ninguém sabe, todo mundo sabe. Então, a unanimidade, isso é muito perigoso. Então, algumas pessoas podem sim ter o dom da profecia, disso eu não tenho nem que dizer que sim, nem que não, porque
talentos e dons, a todos nós temos, mas a questão é que navegar, meu caro, é preciso, sabe? As suas perguntas para mim foi uma navegação brilhante. As perguntas do colega que também está aqui, a oportunidade de um grande jornalista dar visibilidade para esse conteúdo. A gente está navegando. Navegar é preciso. Agora, como Verdade. a vida é algo que não tem uma precisão, porque o amanhã não nos pertence, pois uma vez que não vivemos, e tem até tecnologias científicas que querem fazer uma velocidade da luz, mas já acham que vai voltar para o passado e não para o futuro. Então, a questão é o seguinte, é que a gente tem que continuar resistindo, a gente tem que cultivar a esperança, no meu entendimento, utilizando, já que eu falei de maiêutica, e vi um pouco de ti, né? E o discurso fala muito do ser humano, e vi em ti muito essa perspectiva da maiêutica. Então, utilizar a esperança pela maiêutica, o que é esperar agindo? Como você vai agir esperando? É aceitar que se restringam os direitos do artigo 5º da Constituição Federal, ou é primeiro entendê-los para reivindicá-los e para efetivá-los? Por isso essa nossa navegação aqui é tão oportuna. O artigo 5º da Constituição Federal, ele se baseia na vida, no direito à vida, no direito à liberdade, no direito à igualdade, no direito à segurança e no direito à propriedade. Ele tem mais de 70 incisos, é uma leitura deliciosa que todos podem ler para entender nosso artigo 5º da Constituição Federal de 88, e ele trabalha com os direitos e garantias individuais justamente contra os arbítrios do Estado. O artigo 5º da Constituição Federal, que revela toda a teoria dos direitos fundamentais, quando eu falo para vocês do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, do direito à segurança, do direito à propriedade, que está no caput do artigo 5º, eu não estou apenas falando de meros direitos, de meras folhas de papéis, de um sentido apenas sociológico, não que ele não seja importante, mas eu estou falando de uma dimensão real, da gente poder entender, da gente poder saber como nós podemos utilizar eles para não nos submetermos aos arbítrios do Estado. O Estado, que eu digo de um modo amplo, Estado como organização social. Então, é bem importante essa nossa navegação, porque, com certeza, vai contribuir para os leitores entenderem, para os leitores não, para os ouvintes. Olha eu aí, meu colega Miguel, já que ele chegou de quase um jornalista. Mas está difícil. Professor, o curso de comunicação é puxado. Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz com a presença e a sensibilidade do professor Aquilino e a sua intuição em dizer que enxerga um ministro do STF futuro aqui, eu fico profundamente enciumado, porque ele nunca disse que eu seria o ministro das comunicações, por exemplo. Então aí... Olha, ministro das comunicações eu não sei, mas se tiver vaga na assessoria um gabinete de ministro for de livre nomeação, não tem quem tome a sua vaga, porque olha ali, a sabedoria não vai ter melhor. Brincadeira, eu acho que obrigado, querido. Só vocês me elegerem presidente que vai todo mundo para algum lugar. Aí eu sou indicado para ministro. Olha aí que coisa boa. Tá vendo como a filosofia é importante? Claro. Que maravilha. A Federal diz que o ministro tem que ser indicado pelo presidente. Claro, então a gente elege o professor Aquilino presidente, ele me indica como ministro. Se tiver vaga na assessoria para o comunicador, já tem quem a gente colocar, ou ele mesmo coloca como comunicador. Tem vaga para o arrume uma assessoria aí também, né? Ou seja, eu não sei se isso já foi escrito ou não,
né, por Maquiavel ou por Rousseau, mas eu vou citar que os homens são conspiradores por natureza, né? Já deu para perceber isso, né? Já estamos conspirando aqui na República, né? Claro que é uma brincadeira. Mas eu Bom, prefiro acreditar que o homem nasce como uma folha de papel em branco. Isso, ótimo. Né? Aqui, claro, nós somos muito brincalhões aqui nesse programa e a conspiração, às vezes, né? Aliás, são temas para fazer pautas filosóficas profundas. Isso é fundamental, né, querido? No mundo tão tenso, no mundo tão difícil, ter essa leveza do programa de assuntos tão sérios que trabalham. Só tenho aqui dizer parabéns. Que legal. Obrigado, professor Manuel Valente. Eu quero dizer ainda que nós vamos fazer um tema específico, mais amplo, inclusive, né? Porque hoje o nosso tema é o livro, mas não podíamos deixar de perguntar sobre essa questão do artigo 5º, aprofundarmos mais. O que eu entendo disso, trazendo para o cenário cultural mundial do cristianismo, é que, se a Bíblia até hoje tem um mar de interpretações, a Constituição de um país como o nosso, muitas vezes, né? E no STF mesmo, eu vi o outro dia falando o jornalista Davi Coimbra no programa da Rádio Gaúcha, dizendo que você assiste uma sessão do STF, ministros oponentes te confundem, porque eles têm uma razão de um lado e uma razão de outro, e elas são tão amplas e tão bem fundamentadas que ambos estão corretos conforme o ponto de vista. Então, veja bem que é preciso se ter um aprofundamento cultural para que nós tenhamos uma Constituição realmente mais inteligente, não é? Nós vivemos um momento realmente difícil no país, nós temos a CPI da Covid aí sendo, né, o cenário atual, quando deveríamos estar trabalhando juntos contra a pandemia, principalmente. Essa questão da liberdade, ela não é somente a questão agora do lockdown, ela vem desde o tempo dessa questão que o senhor coloca do livro e outros tantos, né? Mas partindo do ponto do lançamento do livro, que numa Assembleia Constituinte. Aliás, eu gosto muito de citar Rui Barbosa aqui, né, numa frase num discurso de Rui Barbosa, em 1920, onde ele fala sobre o marco sanitário. Nós estamos 130 anos atrasados, que foi feito na Europa no século XIX. Então, esse espaço é justamente para isso, professor Manuel, para buscarmos em tempo real ou na física quântica, na repetição do programa, entendermos, registrarmos, né, e escrevermos, quem sabe, um aprofundamento intelectual deste debate. Então, é claro que nós teremos que deixar reticências. Eu preciso perguntar, antes que meus amigos se despeçam do senhor também, a disponibilidade do livro e, é claro, né, dizendo que esse espaço está aberto sempre, né, para suas considerações e propostas e ideias. Professor, eu vou lhe colocar em solo na tela rapidamente, antes de nós voltarmos, se eu quiser mostrar a capa do livro de novo, e nós já voltamos a conversar. Isso aí. Olha, essa aqui é a nossa capa do livro, que é a Gênese Constitucional Brasileira. Ela analisa essa origem constitucional do Brasil. Aí eu delimito na Assembleia Constituinte de 1823 e na nossa Constituição Imperial. O método que utiliza é a pesquisa bibliográfica e documental. É um livro que o professor que estiver dando aula, que estiver em sala de aula, que me pedir, enquanto eu puder, uma cortesia do livro, me mandar o comprovante, como bom cartorário que sou, me mandar o comprovante de que está em sala de aula e que trabalha com o assunto história ou direito. Tomara também que não peçam demais, até um número limitado de 50, e eu vou fazer esse controle, mas eu prometo, é uma promessa minha hoje, mas aquelas promessas que a gente cumpre. Eu vou fazer esse controle a partir de hoje. Os professores que me pedirem uma cortesia desse livro, até o número de 50, que são cortesias que eu ganho da editora, eu vou estar fornecendo uma cortesia dessa obra para estudo, bem como todas as pessoas que estejam fazendo mestrado ou doutorado nessa área. Então, eu me comprometo aqui até chegar ao número de 50. Então, aqui é para a gente poder debater o assunto, difundir, resistir, lutar, efetivar, e continuar navegando, não é isso, Miguel? A gente navegar. Navegar é preciso. É verdade. Eu me recordo agora no final do programa, porque são tantos assuntos que o senhor também dá aula, né, da tecnologia. Depois, no final, eu vou rodar o vídeo aqui, antes de despedirmos, que o senhor falou. Mas, enfim, a palavra passa para o Jorge, primeiro despedir-se do professor e depois para o Aquilino.
Claro, professor, primeiramente agradecer por o senhor ter aceito participar do nosso programa, ter compartilhado os seus conhecimentos, que foi de fundamental importância para todos nós. Tenho certeza que todos os internautas que estão aqui estão acompanhando e tiveram essa grande oportunidade. Com certeza vamos voltar, assim como o Miguel Brambila comentou, para conversarmos mais. Muito obrigado, professor. É um grande prazer conhecê-lo e obrigado por participar do programa. Aquilino. Eu que agradeço. Professor, parabéns pela obra, pelo entusiasmo, pela iniciativa e pela fé que o senhor demonstra em ter com o país e com o direito, principalmente. A jurisprudência, a Constituição. Então, dá para se ver que o senhor é um profissional que sério e que acredita nisso. Tanto que está aí representando a sua obra, que deve ser magnífica. A gente não leu ainda, mas tenho certeza disso. Um abraço, obrigado por ter participado e até a próxima. Legal. Eu Professor, eu vou mandar uma cortesia para os três, viu? Esperem que vai chegar a cortesia para vocês da obra. Independentemente, eu vou adquirir, professor. Continuar navegando. Eu vou adquirir para minha sobrinha, Eu vou adquirir para minha sobrinha, que é advogada, e ela trabalha com direito imobiliário. Então, independentemente, né, mas não tem nada a ver com imobiliário, mas independentemente, eu vou adquirir a obra para presenteá-la. Ótimo, é um excelente presente. Para ela, eu vou dar minha obra passada, Registro de Imóveis do Brasil. Para ti, eu presenteio com essa. E pronto, fica tudo resolvido. Vamos navegando, né? Vamos navegando. Beleza. Eu quero te dar 2 minutos, por gentileza, Manuel. Já que antes de eu me despedir oficialmente, depois dos meus amigos, eu vou rodar, são 50 segundos do vídeo, para que o senhor fale também dessas aulas que o senhor tem dado, apenas 3 minutos para a gente concluir e te liberar também, porque depois nós temos uma outra questão. O Judiciário Gaúcho segue trabalhando para restabelecer seus sistemas operacionais após invasão em suas redes internas. Como medida de segurança, todo acesso interno segue bloqueado. E os prazos de processos físicos e eletrônicos estão suspensos. Mas fique atento, os sistemas como o EPROC, CEU e SEI estão disponíveis e podem ser acessados com total segurança pelo site do TJRS. O site do Tribunal de Justiça disponibilizou, ainda que estaticamente, uma gama de informações diárias acerca das evoluções nos trabalhos, bem como aqueles sistemas que estejam sendo disponibilizados para o uso dos interessados. As equipes técnicas do Poder Judiciário vêm trabalhando intensamente, diuturnamente, no intuito de resgatar a nossa sistemática. Fala, por favor, sobre essas aulas que eu vi que o senhor está ministrando, né, sobre a tecnologia, né, novas tecnologias, registro imobiliário. Professor, rapidamente, o significado disso, para a gente concluir. Eu sou professor aqui da nossa Universidade de Caxias do Sul, da comunitária, do PPGD, no doutorado, no mestrado em Direito, e também extensões e tudo. Então, o que a universidade, o que a nossa comunidade precisar e estiver ao meu alcance, vai ser uma honra, porque professor, a gente sabe, tem que entender, que valorizar, que encarar como uma profissão, como profissionais sérios. A grande maioria vivem do magistério e é algo que deve ser levado em consideração. E também tem outro lado, que a questão de professor também é sangue. Meu pai, por mais que tenha feito muitas atividades, uma vida inteira foi professor. Minha mãe também fez diversas atividades, foi tesoureira, foi analista do INSS, foi outras coisas, mas também sempre foi professora, tanto que se aposentou. E eu acredito que dos filhos eu nasci com essa vontade de me comunicar, de conversar com os alunos e tudo. Então, o que precisar, estou à inteira disposição. O vídeo que foi rodado na vinheta, ele é um vídeo institucional do TJ do Rio Grande do Sul. Eu não tenho nenhum vínculo de quadro funcional, eu não sou servidor público, eu sou um particular que passei no concurso para montar o meu cartório, e olha que eu uso o meu, né, me adaptando, na verdade, para montar o meu cartório para operar a segunda zona imobiliária de Caxias do Sul, que pertence a toda a coletividade, a todos nós,
que é uma delegação dos poderes públicos por força até da própria Constituição Federal. Então, assim, e aqui o vídeo ele se relaciona a um problema muito sério que o TJ enfrentou, está enfrentando, mas que está conseguindo conduzir de uma maneira brilhante, que é a questão de uma invasão cibernética que o TJ sofreu agora recentemente, nos últimos dias, na última semana. Todo dia é um avanço, todo dia é uma conquista. Esse vídeo foi divulgado ontem, dia 6 de maio de 2021, na página oficial do tribunal. É um vídeo institucional muito bom e o que precisar do nosso entendimento como sociedade, a gente entender que essas tragédias acontecem, mas que nós devemos saber quem são os responsáveis para apurar a responsabilidade, não é isso? Perfeito. A sua rede social... que aconteçam com outras esferas. Perfeito. A sua rede social... Ela é o @ManoelValenteFN. Ótimo. Muito obrigado. Pois não, a rede social, né, está... Ela está aqui na tela, né? Isso aí. Uhum. Olha aí. E eu quero um grande abraço, vocês, professor. Eu que agradeço essa oportunidade. Que coisa excelente. Eu estou me sentindo tão bem. Acho que a energia positiva nesse nosso momento mostrou bem uma navegação boa. Que a gente continue navegando. Parabéns a todos vocês, professor Aquilino, Jorge, grande Miguel. Muito obrigado pela oportunidade de externar. Acredito que é isso. Tem que produzir, tem que divulgar, tem que gerar os embates sociais e retroceder jamais. Tá certo, Jorge? Isso mesmo. Um abraço, queridos. Com certeza, professor. Muito obrigado. Tudo de bom. Nós que agradecemos. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Valeu, igualmente. É isso aí, Aquilino. Excelente convidado. Que bom, né? Estamos no ar ainda, né, professor? Com certeza, tivemos aí uma aula importantíssima, né? Uma visão profunda e com conhecimento, né, professor Aquilino? Com certeza a gente percebe a profundidade, o conhecimento, a bagagem, a dedicação, o estudo, a pesquisa, a contextualização, né, professor? Então isso traz uma riqueza enorme, não só para nós, mas para os nossos internautas que nos acompanham, e também traz muita reflexão, né? Isso é importante. A necessidade da gente também ampliar os nossos horizontes para o entendimento geral do que acontece no nosso país, né? É verdade. É verdade. Eu saio deste programa socraticamente dizendo que só sei que nada sei. Quero desejar a vocês um bom final de semana e acho realmente, né, que é o pé da letra mata, é o espírito da letra que torna vivo. Nós estamos num momento de falta de bom senso, enfim, né, teríamos mais um mar de questões, mas, enfim, é isso aí. O Teoria de Tudo fica por aqui hoje. Um grande abraço, professor Aquilino. Tchau, pessoal. Um abraço, Miguel, Jorge. Valeu a entrevista. Até a semana que vem. Um abraço. Legal. Jorge Alves Júnior. Forte abraço, Miguel, Aquilino. Até a semana que vem. Um ótimo final de semana para vocês. Um ótimo final de semana também para os nossos internautas. Lembrando que segunda-feira, às 14 horas, estaremos aqui com mais um Teoria de Tudo, né, Miguel? Legal, é isso aí, grande Jorge Aquilino, um abraço a todos, excelente final de semana. Quero convidá-los, né, quem chegou até aqui, ou quem está entrando agora, às 20 horas hoje, temos uma live sobre meio ambiente, Vera Damian, do Jornal Bem-Estar, e Samadhi Raik, falando ao vivo de Adelaide, na Austrália, integrante do Partido Verde, do Partido Vegano, aliás, né, de proteção aos animais, sobre meio ambiente, né, para onde vai o mundo. Convido vocês hoje ao vivo, às 20 horas, quem quiser, estaremos novamente trabalhando este assunto. Um abraço a todos, tchau, tchau. Fica por aqui o Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em sério.